Como é que um inseto como a mosca pousa no forro ou no teto da casa? Ela para de voar, dá um 180 graus e gruda? Eu adoro essas perguntas que chegam aqui, porque eu não fazia a menor ideia e a resposta é bem legal, vou deixar pro final, tá? Paulo Henrique pergunta, pneus de borracha maciça não seriam melhores? Faz todo sentido, né? Borracha maciça, o pneu nunca ia furar e a gente não ia precisar calibrar o pneu. Será que a indústria tá dando um golpe na gente vendendo pneus descartáveis? Tem vários veículos, principalmente esses que andam em lugar fechado, tipo empilhadeira, cadeira de rodas, que usam pneu maciço. Mas isso não é nem um pouco comum. Carro, caminhão, bicicleta, moto, todos usam pneu que tem ar dentro. Qual é que é o motivo? Tem muitas vantagens o pneu ser oco. Vamos começar por uma das principais, que é o ar funciona como uma espécie de uma mola. Ele absorve as imperfeições do terreno. Então, se o carro passar por cima dessa bola de vidro, por exemplo, que não vai amassar, o pneu vai deformar, vai apertar o ar lá dentro. Essa pressão é distribuída pelo pneu inteiro. O pneu inteiro ajuda a absorver o impacto dessa bolinha. E aí no pneu maciço você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? O carro vai fazer boing e vai absorver muito pouco do impacto com a bolinha. A segunda coisa é que a gente imagina que o pneu maciço vai durar muito mais, mas só que ele vai ficar careca ao mesmo tempo do pneu que não é maciço, e aí você vai ter que jogar fora um monte de borracha. Então no fim das contas acaba sendo um pneu mais caro e não mais barato. Mais um problema é que o pneu maciço é muito pesado. Um pneu normal, que é vazio por dentro, já é bem pesado. Imagina se tudo aquilo fosse borracha. O carro ia consumir muito mais combustível. Então ter um pneu cheio de ar é uma ideia genial, e é por isso que em mais de 100 anos da invenção do automóvel, a gente continua usando pneus que estão cheios de ar. Tem algumas tentativas aí de fazer um pneu que ele ainda é vazio por dentro, mas tem umas estruturas de borracha ou de plástico que conseguem amortecer bem os problemas do terreno, e esse tipo de pneu você não precisaria encher, ele é um pneu que não fura, mas até hoje não inventaram nenhum que de fato as pessoas possam usar no dia a dia, que você vai numa borracharia da esquina e pode usar no seu carro. Pergunta de membro. Dentro de um quarto com duas portas, a gente tem duas pessoas, o ninguém e o alguém. O ninguém saiu por uma porta, o alguém saiu por outra. Quem ficou dentro do quarto? Ninguém. Não, mas o ninguém saiu. Se o ninguém saiu, quem ficou dentro do quarto... Não, mas o alguém também saiu. Ixi. Iberê, se a gente pudesse mudar o número de prótons de um átomo, o que aconteceria? Próton é aquela partículazinha que tem dentro do átomo que tem carga positiva. Se a gente tirasse um próton ou colocasse um próton no átomo, ele ia mudar? Tabela periódica aqui do grande livro de ciências do Manual do Mundo. Você vai perceber que cada elemento químico, ele tem um número. A gente chama de número atômico. E esse número é quantos prótons tem dentro dele. Então, por exemplo, o zinco é o número 30, significa que o zinco tem 30 prótons. Se a gente conseguir, por algum motivo, mudar esse número de prótons, o elemento químico deixa de ser aquele elemento e passa a ser outro. Pode parecer uma coisa muito rara, só uma hipótese, mas não. Isso acontece o tempo todo. Existe um tipo de carbono, por exemplo, que a gente chama de carbono 14, porque ele tem 6 prótons e mais 8 nêutrons, o que na soma dá 14. É um tipo muito comum de carbono que está cheio nos seres vivos, e nele acontece uma coisa que a gente chama de decaimento beta. Ele perde um elétron e aí um nêutron dele se transforma em próton. O bicho fica com um próton a mais, e um carbono com um próton a mais, ele não é mais carbono, ele passa a ser nitrogênio. Carbono se transformando em nitrogênio. Esse é só um exemplo, tá? Tem vários outros jeitos que você pode transformar um átomo no outro, que a gente não estuda isso tanto na escola, dá a impressão que é uma coisa muito rara, mas não. Esse nosso livrinho, só pra você ter uma ideia, tem 4.701 avaliações na Amazon, e a nota é 4.9. 4.9 de 5. Se você quiser saber mais sobre ele e outros livros, estou deixando o link aqui embaixo, fechou? Qual foi seu maior sonho? Ele já foi realizado? Fiquei pensando bastante nessa pergunta, eu cheguei à conclusão de que eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu não fico sonhando com coisas que estão lá na frente, sei lá, quando a gente começou o canal, sonhar em ter 1 milhão de inscritos, sonhar em ter 10 milhões de inscritos. Isso é só um número, isso não faz uma diferença real na vida da gente. Teve coisas que eu sonhei em fazer no canal, e isso fez muita diferença pra mim. Por exemplo, dar uma volta no submarino da Marinha, ou então subir numa torre eólica, que foi sensacional, ou talvez a maior coisa de todas, que foi construir um submarino. Então eu acho muito legal um sonho quando você estabelece uma meta que você acha que você consegue chegar nela realmente. Por exemplo, não adianta eu sonhar em ser astronauta, por exemplo, que eu tenho 40 anos, e se eu fosse estudar para ser astronauta, hoje ia demorar mais 15 anos, e para ser um astronauta brasileiro ainda mais difícil, não faz sentido eu sonhar com isso na
posição que eu tô, mas eu acho que ainda faz sentido fazer uma série de vídeos na Antártida, que é uma coisa que eu sonho e ainda não realizei. E talvez a coisa concreta mesmo que eu mais tenha sonhado tenha sido passar na USP, porque quando eu tava no ensino médio, eu tava numa crise financeira braba, não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, eu precisava sair da minha cidade, enfim, todas as condições eram desfavoráveis. E eu sabia que se eu passasse numa faculdade pública e viesse para São Paulo estudar, tudo isso ia mudar. E aí foi difícil pra caramba. Eu queria entrar em jornalismo na USP, que na época era um dos cursos mais concorridos, dava 63 candidatos por vaga. E eu tive que estudar durante 2 anos. E sim, eu entrei, fez muita diferença na minha vida. Se eu não tivesse passado nesse vestibular, você não estaria assistindo esse vídeo agora, eu tenho certeza. Como que o nosso olho se acostuma com o escuro e a gente vê melhor depois de um tempo? No fundo do nosso olho, a gente tem uma série de células que são uma espécie de sensor do olho. São elas que recebem a luz e transformam aquilo num impulso nervoso, transformam aquilo numa comunicação para o nosso cérebro. E aí a gente tem de 2 tipos diferentes, os cones e os bastonetes. Os cones são os que percebem a luz e os detalhes de uma imagem. A gente usa esses quando tem bastante iluminação. É o que eu estou enxergando agora, por exemplo, usando principalmente os cones. No escuro a gente usa os bastonetes. E eles não conseguem perceber cores. Então você pode perceber que quando está muito escuro, você praticamente enxerga em preto e branco. Só que se você estiver num ambiente muito claro e apagar a luz de repente, os bastonetes não começam a enxergar do nada. Eles demoram um tempo meio que para iniciar. Como quando você liga o celular e aí ele tem que carregar todos os aplicativos e tal. Isso tudo demora de 3 a 8 minutos. Então se você quiser pode fazer a experiência aí. Entra num quarto que tem uma luzinha bem fraca, apaga tudo, deixa só ela. Você vai ver que depois desse tempo você vai estar enxergando razoavelmente bem, mas praticamente de um jeito monocromático. Se eu fizer um disco de Newton só com verde e vermelho, ele vai ficar amarelo quando girar? O disco de Newton é um círculo com as cores do arco-íris que na hora que você gira, ele fica branco. A gente já fez essa experiência aqui no Manual do Mundo de vários jeitos diferentes. Como é que ele funciona? Por soma de luzes. Quando você tem luzes de todas as cores chegando no seu olho, você enxerga branco. O branco da televisão, por exemplo, ele é a soma de várias cores diferentes. Aliás, deixa eu mostrar isso pra vocês no celular. Essa eu vou ter que fazer aqui no microscópio antigo, porque no microscópio novo não tem como encaixar o celular, não tem espaço para eu encaixar o celular. Mas olha só, a imagem aqui na tela está completamente branca. Quando eu olho isso no microscópio, eu percebo que ela é formada por pontinhos azuis, vermelhos e verdes. Porque a luz branca consegue ser formada com a soma dessas 3 luzes. Vamos ver o amarelo? O azul praticamente apagou, tem só verde e vermelho. Com base nisso, teoricamente, se a gente pegar um disco, pintar metade de verde e metade de vermelho, no momento em que a gente girar o disco muito rápido, o que sair vai ser amarelo. Isso porque o nosso olho não tem rapidez suficiente para ficar separando o vermelho do verde, ele vai somar essas 2 luzes que estão chegando até o olho. No disco de Newton geralmente não fica perfeito porque perde um pouco da luz, mas vamos tentar. Bora construir um disco de Newton de respeito então. Para girar eu vou usar a esmerilhadeira e o disco mesmo eu não quero pintar. Eu prefiro usar algum papel que já seja colorido para ter uma cor perfeita, muito bem distribuída. Por baixo então eu vou colocar um vermelho e por cima eu colo só metade de verde. Ficou bonitinho, vai? E aí, o que você acha? Vai virar amarelo ou não? 1, 2, 3 e... Tá amarelo! Isso aqui te surpreendeu, acho que valia um joinha embaixo, não valia não? Se eu faço aniversário no dia 29 de fevereiro, em qual dia eu devo comemorar? E aí, é uma pessoa que só pode comemorar aniversário a cada 4 anos? Esse dia 29 de fevereiro, ele aparece a cada 4 anos. A gente chama esse ano que tem o dia 29 de fevereiro de ano bissexto. E isso é uma correção do nosso calendário, porque quando a Terra dá uma volta em volta do Sol, ela não demora 365 dias, ela demora 365 dias e mais um pouquinho. E esse pouquinho, ao longo de 4 anos, dá um dia. Então, cada 4 anos a gente bota um dia a mais para corrigir essa falha astronômica. Quer dizer, não é culpa da astronomia, é culpa do nosso calendário que não consegue medir perfeitamente o ano. Mas tá bom, pensando no aniversário especificamente, qual que é a lógica do aniversário? Você comemora o aniversário no primeiro dia a partir da sua nova idade. Então eu, por exemplo, faço aniversário em 4 de dezembro. Então quando eu era nenezinho lá, tinha 0 anos, alguns meses de idade, eu vou comemorar o aniversário no dia 4 de dezembro de novo, que é o primeiro dia da minha nova idade, é o primeiro dia em que eu tenho 1 ano. Dentro dessa lógica, as pessoas que nascem no dia 29 deveriam comemorar o aniversário sempre no dia 1º de março. Só que na vida real ninguém faz isso, porque a gente deveria considerar o ano bissexto também. E aí no ano bissexto eu não faria aniversário no dia 4 de dezembro, eu deveria fazer no dia 3.
E ao longo dos anos, meu aniversário ia mudando de data, ficando cada vez mais para trás conforme ia somando anos bissextos. Não faz sentido, é melhor simplificar. Então, na vida real, as pessoas que nascem no dia 29 acabam comemorando ou no dia 1º de março ou no dia 28 de fevereiro. Eu acho mais legal o dia 28, porque continua sendo fevereiro, sei lá, falando assim, parece mais próximo do aniversário real. E desde 2012, não existe mais opção de colocar dia 28 ou dia 1º na certidão de nascimento. Tem que colocar 29 de fevereiro, que é o dia correto que nasceu. Por que Mato Grosso do Sul fica no centro-oeste, sendo que no próprio nome dele tá escrito que ele é do sul? Seguindo essa mesma lógica, o Rio Grande do Norte não fica no norte, ele fica no nordeste. Esses nomes que tem norte ou sul no final, eles têm alguma referência. Ele é ao sul de alguma coisa, ou ele tá ao norte de alguma coisa, e é o que acontece com Mato Grosso. Era um estado só, gigantão, até 1977, quando eles decidiram dividir entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, porque aquela parte fica ao sul do estadão gigante que existia antes. Então Mato Grosso do Sul não é porque ele tá no sul do Brasil, ele tá ao sul de Mato Grosso. E a gente já chamava aquela região ali de centro-oeste porque fica numa região centro-oeste em relação ao Brasil como um todo. Então Mato Grosso é do sul, porque tá ao sul do Mato Grosso, mas é centro-oeste porque tá dentro do centro-oeste do Brasil. Se em vez de fazer parte do Mato Grosso ele tivesse saído do Paraná, ele poderia chamar Paraná do Norte. Coca-Cola tem sabor do quê? Todos os refrigerantes têm sabor de coisas conhecidas, menos a Coca-Cola. Guaraná é do Guaraná da Amazônia, Fanta é de laranja, soda é de limão, Coca-Cola é... Sim, é Coca e cola. Coca é aquilo que você está pensando mesmo, é a planta de onde tiram a cocaína. Antigamente era comum fazer bebidas de extrato da folha da coca junto com vinho, mas tinha uma época que nos Estados Unidos estava proibida a bebida alcoólica. Então um farmacêutico deu um jeito de fazer essa bebida sem álcool e criou a fórmula da Coca-Cola, que era um extrato da folha de coca com um xarope, com água, com bastante açúcar. E a tal da cola, é alguma coisa grudenta que coloca? Não, ela vem da noz de cola, que é uma planta da África que era usada para estimular a digestão e para dar energia também. Então Coca-Cola vem dessas duas coisas, é a mesma coisa que o Guaraná, no próprio nome do refrigerante já está dizendo de onde veio. Mas aí tem um detalhe, desde 1929 a Coca-Cola já diz que não usa mais a coca na formulação do refrigerante. E na lista dos ingredientes que tem ali, no Brasil ainda consta noz de cola, tá escrito lá, extrato de noz de cola, mas nos Estados Unidos a noz de cola já nem tá mais na lista. Como a gente não sabe a fórmula exata da Coca-Cola, pode ser que hoje ela já não tenha mais nenhum dos dois ingredientes. Sobre aquele carro que o Elon Musk mandou pro espaço, qual você chutaria que seria o fim dele? Para quem não lembra, em 2018, a SpaceX ela precisava lançar um corpo de prova, né, uma carga qualquer pro espaço para testar um foguete, e eles aproveitaram e colocaram um Tesla Roadster com um astronauta ali dirigindo o carro. Mandaram esse carro pro espaço. Tem um site que é whereisroadster.com em que eles dizem, não é oficial, tá, mas eles dizem onde tá o carro nesse momento. Tem uma figurinha legal aqui na Wikipedia que mostra a trajetória do carro no sistema solar. Ele cruza a órbita de alguns planetas, então sai da órbita da Terra, cruza a órbita de Marte, sai um pouquinho da órbita de Marte ali em direção ao cinturão de asteroides, provavelmente não chega lá, e depois volta para perto da órbita da Terra de novo. Então é como se fosse um planeta, só que com uma órbita um pouco mais esticada. O caminho que esse carro vai fazer provavelmente vai continuar sendo esse, e ele vai passar perto da Terra em 2091, então talvez a gente consiga recuperar o carro e colocar num museu, como era a ideia inicial lá do Elon Musk. E aí provavelmente ele vai estar bem detonado. No espaço não tem bicho, não tem chuva, não tem oxigênio, não tem como enferrujar a lataria, só que tem muita radiação do Sol, sem a proteção da atmosfera. Então aquele vermelho da lataria muito provavelmente vai desbotar, tudo que for plástico vai começar a se deteriorar, rachar, mudar de cor. É o que acontece quando você larga qualquer coisa num ambiente muito ensolarado. Craquela, desbota, fica esbranquiçado. Só que no espaço é muito pior, porque você não tem essas camadas de proteção que a gente tem aqui na Terra. Iberê, como é que os patos conseguem flutuar facilmente sobre a água? Olha só uma pergunta que parece boba, mas não tem nada de boba. Um dos principais motivos é que a pena do pato ela é impermeável. O pato passa uma espécie de óleo na pena, ele fica espalhando esse óleo, então você percebe que às vezes ele passa o bico assim na pena e ela vai ficando impermeável. Então no momento em que ele entra na água, a água não penetra nas penas, o pato praticamente não se molha. Fora isso, ele ainda tem uma bolsa de ar no corpo que ajuda a respirar, mas também serve como uma espécie de boia. E o pato ainda é um bicho pouco denso, ele tem os ossos leves. Só que em tudo isso tem um detalhe. Se a gente der um banho de detergente no pato, ele vai perder essa proteção nas penas, vai
vai ficar um pato molhado. E aí ele tem muita dificuldade de flutuar. Banho de detergente mesmo eu nunca ouvi falar que o pato tenha tomado, mas acontece do pato ter contato com derramamento de petróleo. E aí sim, isso vai impregnar nas penas dele e ele não tem mais a facilidade de flutuar. É por isso que quando acontece esse tipo de acidente, você pode ver que as pessoas têm que limpar as aves para tirar esse excesso de óleo e depois ainda tem que deixar as penas crescerem e se impermeabilizarem de novo para ele poder voltar para a água. Iberê, o que realmente causa o cheiro de guardado nas roupas? É poeira ou tem alguma coisa a mais? Não, não tem nada a ver com poeira não, é uma coisa a mais. Que no caso são os fungos. Os fungos adoram um lugar que seja úmido, bem protegido, no escurinho ali, que é exatamente aquela condição que é boa de formar no armário, na gaveta da gente. Mesmo que você seque bem uma roupa no sol, pode ser que ainda fique um pouquinho de umidade nela que você não percebe, ou então que a própria umidade do ar, ela vá grudando ali na roupa e deixa a roupa um pouco úmida. Aí os fungos podem se instalar ali na roupa, e se ela for feita de algodão, de linho, de seda, essas coisas orgânicas, é um prato de comida ali pro fungo. Ele vai adorar dar uma mastigadinha na sua roupa. E esse é um dos motivos pelo qual você não deve guardar a roupa usada. Porque se tiver algum restinho de suor, um pouquinho de restinho de pele que saiu de você, os fungos vão adorar comer. Uma coisa interessante é que vai ser muito difícil de você enxergar esses fungos. É difícil você abrir o guarda-roupa e a roupa tá toda verdona, com umas coisas crescendo em cima. No geral, você só vai sentir o cheiro mesmo. E esse é um sinal de que sua roupa tá deteriorando, que você tem que ou lavar a roupa, limpar o armário, colocar algum desumidificador, enfim, criar um ambiente que não seja bom pro fungo. E finalmente a gente chegou na pergunta que deu o título desse vídeo. Como é que a mosca faz essa manobra de grudar no teto? Ela voa de ponta cabeça como se fosse um avião acrobático? É quase isso. A gente foi pesquisar e achou até uns desenhos que tem um esquema que a mosca faz no momento de grudar no teto. E é estranho a gente pensar, né? Porque é difícil do animal voar de ponta cabeça. E a mosca não faz isso de fato. Quando ela tá chegando perto do teto, ela dá um impulso a mais. É como se ela estivesse pulando com uma mola. E aí, no momento em que ela tá quase chegando no final dessa trajetória, ela vira o corpo e agarra no teto. Então imagina que essa aqui é a mosca. Quando chega perto do teto, ela dá aquele empurrão a mais para não precisar usar mais as asas dali para diante, tá? Ela não tá mais batendo asa. Nessa hora ela tá só no embalo que ela fez. Então bem no final desse embalo, quando ela vai começar a descer, ela tá bem perto do teto, dá aquela viradinha marota e agarra nele.